No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Vamos falar do reino aqui desse mundo. Quando se trata de justiça, olhamos para aqueles que normalmente estão acima, que têm uma posição, que eles têm que ser justos, não é verdade? Pois é. Por exemplo, os filhos olham para os pais e pensam: poxa, os meus pais têm que ser um exemplo, eles não podem errar. Os empregados olham para o patrão, também olham assim: bom, ele não pode errar. Sempre quando alguém está acima de alguém, os que estão abaixo colocam todas as expectativas que eles não podem errar. Observe o que o Senhor Jesus fala do reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Sabe, é muito comum quando a gente vê o erro dos outros e a gente julgar. Esse é o tipo do reino que estamos. A nossa carne tende-se a olhar para o semelhante e não olhar para si. Essa é a tendência humana. Mas Jesus fala que se a vossa justiça não exceder, ou seja, ultrapassar, destacar, sobrepujar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, às vezes a gente cobra tanto das outras pessoas, sabe? Aquilo que as outras pessoas precisam fazer, que está acima da gente. E Jesus fala: olha, você não pense você pode julgar. Você tem que passar, você tem que ultrapassar o que você está vendo. Se você vê os escribas e fariseus sendo hipócritas, se eles abusam da autoridade deles, então você tem que destacar, ou seja, aqueles olhos que você está vendo, os erros do semelhante, não pode contaminar você de forma que você fique estagnado na sua fé. Você tem que destacar, você tem que desenvolver. Por isso que Jesus fala assim: de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quer dizer, se você não ultrapassar, se você não destacar, se você não exceder, ou seja, se você não superar, então você não vai entrar no reino dos céus. E ele está falando do reino dos céus. De repente você faz tudo certinho aqui, mas lá no reino dos céus existe um protocolo. E esse protocolo é que você tem que ser exemplo aqui. E não pode ser contaminado pelo o que as pessoas fazem. Se elas cometem seus erros, se elas são injustas, se elas são carnais, você não pode ser. É isso que o reino dos céus está falando. É isso que Jesus está falando sobre o reino dos céus. Que não vai entrar de modo nenhum, entrareis no reino dos céus. Se você não exceder
a sua justiça, a vossa justiça, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Bem, pense sobre a sua alma. Sabe quando a gente fala aqui da sua alma para você avaliar? É sobre aquilo que você tem julgado, aquilo que você conversa com você mesmo, aquilo que você alimenta na sua cabecinha, na sua mente. E você acaba julgando. Pois é, esse detalhe está falando da sua alma. E Jesus está falando sobre isso. O reino dos céus está tratando, para a gente alcançar o reino dos céus, nós temos que observar esses detalhes da nossa alma. Porque é isso que se trata. O reino dos céus. Para você ser salvo, você tem que cuidar de forma minuciosa a sua alma. Bem, agora é o momento de você fazer isso. Ou seja, observe, dá essa atenção. Você sabe que todas as suas ocupações, todas as suas distrações não permite você fazer uma autoavaliação. Então, esse momento é seu. E já voltamos após essa trilha musical. Uma das coisas que eu faço na minha vida é eu não confiar no meu jeito. É eu observar a mim mesmo. E sabe que ao ler a Bíblia, ao ler o livro do meu pai, por exemplo, Deus tem falado tanto comigo. Nós temos quadros, o Cantinho do Amor, nós temos Nos Passos de Jesus, nós temos aí O Prazer da Vingança, na sexta-feira. E todos os livros que nós temos lido, eles têm falado muito comigo. Aliás, também os audiobooks que eu gravo também falam comigo. Tudo que eu faço tempo para ler algo que vai me acrescentar, me faz eu estar sempre me atentando a mim mesmo. E eu procuro fazer a melhor forma para servir a Deus. Eu não quero ficar satisfeita com apenas o que eu tenho sido. Eu quero desenvolver, eu quero mudar. E graças a Deus que nesses dias Deus tem falado muito comigo sobre a mim mesmo, o que eu estava falhando. E é isso que Jesus está falando, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, porque a gente vê as pessoas que são religiosas, que não levam com tanto cautela a palavra de Deus, demoram. Às vezes nós julgamos por isso. E quando a gente olha para a gente mesmo e a gente começa a ver os nossos próprios comentários que fazemos dentro da gente, a gente vê que, sabe, não é a forma que Deus age. Deus, ele não é assim, sabe? Ele tem o direito de julgar, ele pode julgar, porque ele é perfeito. E quando alguém erra e pede perdão a Deus, ele imediatamente lança fora o seu passado para trás, no mar do esquecimento. Ele esquece completamente. O próprio Deus faz isso. Mas o que muitas pessoas fazem? Elas ficam remoendo aquilo que aconteceu e como se estivesse tudo vivo, sabe? E jogando na cara
jogando na cara não é falando, mas na sua maneira de ver, de enxergar. Não muda. Então, quando fala sobre a justiça, é superar, né? Ultrapassar aquele sentimento de julgar. Se você não sobreceder, então você vai estar no nível dos escribas e fariseus, daqueles que cometem pecados e são carnais, sabe? E a Bíblia fala que de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Por isso que eu e você temos que estar perceptível. O que vem à nossa mente, o que a gente conversa, o que a gente alimenta dentro da nossa mente, como que nós nos comportamos. E fazendo uma avaliação, comparando ao que está escrito, ao que eu estou vivendo, eu vou ver que eu preciso mudar, se é preciso pedir perdão, olhar diferente, agir diferente. E eu estava falando com Deus assim: meu Pai, o Senhor é tão lindo, porque o Senhor não age da forma que a gente age. E, no entanto, como eu preciso me espelhar em Ti, como eu preciso olhar para Ti, como eu preciso ter o Senhor como referência, observar quem o Senhor é, para que eu seja igualmente ao Senhor. E é isso que Deus vai trabalhando na pessoa que o busca, que o procura, que quer fazer o que agrada a Deus. Bem, você está tendo a oportunidade desse jejum de Daniel, você desenvolver a sua fé, desenvolver o seu relacionamento com Deus. Observe você mesmo e não seja cabeçudo, achando que o erro está nas pessoas. Olhe para si, porque certamente tem algo aí para você trabalhar.